primeiro livro de Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, vamos ler inicialmente dos versículos 10 a 16. 1 Samuel, um dos livros históricos da Bíblia, capítulo 15, versículos 10 a 16. Estarei lendo na Nova Almeida Atualizada, e acompanhe na sua Bíblia o que diz a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel. Saul chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul, e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Muito obrigado pela participação. Poder sentar, se possível mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos meditar a partir desse momento, esta leitura, sobre Saul, o primeiro rei de Israel. Saul, um escolhido rejeitado. Até parece um paradoxo, mas ele foi primeiramente escolhido por Deus, e infelizmente, ele depois foi rejeitado. E com certeza, o exemplo de Saul tem muito a nos ensinar. Tudo que temos na palavra de Deus, seja as benfeitorias, sejam as virtudes dos homens e mulheres de Deus, sejam suas falhas, tem a nos ensinar. Aquilo que fizeram de errado, sabemos o resultado, nós podemos aprender com eles para não fazê-lo. E falamos exatamente de um homem que foi escolhido para ser o rei de Israel. Não falamos de um homem que já começou o seu trabalho, o seu ministério, a sua missão como um desviado. Falamos de um homem que era obediente à palavra de Deus. Um homem que foi escolhido tanto por Deus quanto pelo povo. Enfatizo isso porque há quem prefira dizer que Saul foi escolhido pelo povo e que Davi foi escolhido por Deus.
Davi foi escolhido por Deus, Saul também foi escolhido por Deus, porque tudo que Deus dá para o seu povo é bom, tudo que vem de Deus é bom, mas infelizmente, quando se trata do ser humano, ele muitas vezes, ele muda o seu percurso, ele muda as suas ações, e de repente alguém que agradava a Deus, passa a desagradá-lo. É tanto que o próprio Davi, que é conhecido e apresentado pelo próprio Deus, como o homem segundo o seu coração. E sempre quando alguém escreve sobre Davi, coloca, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, também teve um momento de loucura, e pecou contra Deus, e Deus o repreendeu, e ele pagou duramente as consequências. Mas falemos sobre Saul, porque esse texto que nós lemos traz um momento decisivo na vida de Saul. Primeiro rei de Israel, um homem escolhido por Deus para unificar as 12 tribos de Israel, que estavam de certa forma espalhadas. Não havia uma união entre eles para vencer os seus inimigos. De repente se vinha o inimigo de um lado, aquelas tribos que estavam próximas ali, até poderiam ajudar, mas não havia uma unificação dessas 12 tribos. É tanto que no livro dos Juízes, antes de Saul, quase que era destruída uma das tribos de Israel. Uma guerra civil que ocorreu, quase que a tribo de Benjamim seria destruída, por pouco. É tanto que quando Saul é escolhido, e quando Samuel fala com ele, que ele havia sido escolhido para ser o capitão do povo de Deus, ele diz, mas a minha tribo é a menor que tem, e a casa do meu pai, a mais insignificante, porque realmente a tribo de Benjamim havia sido quase exterminada durante uma guerra civil no livro dos Juízes. Mas é exatamente esse homem que Deus vai levantar para unificar o reinado de Israel, e para reinar durante 40 anos, que infelizmente foi em sua maioria desobedecendo a Deus. Mas falemos um pouco sobre esse momento em que Deus manda Samuel procurar Saul para lhe dar uma missão. E o começo do capítulo 15, Deus fala para Samuel, Samuel, eu me lembrei do mal que os amalequitas fizeram contra Israel. E eles têm uma dívida comigo, eles têm uma conta a pagar. Vá para Saul, diga para Saul reunir o povo e ir para a guerra, porque eu preciso cumprir a minha palavra. E parece realmente para nós, evidentemente, sobretudo nos últimos dias, é sempre triste falar sobre guerra. É sempre triste, sobretudo para quem vive a guerra, para quem morre na guerra. Mas infelizmente, as guerras são uma marca da raça humana. E infelizmente, ao longo de sua história, os homens sempre viveram em guerra. Louvamos a Deus que o nosso país vive em paz, pelo menos com o externo, porque infelizmente internamente não se vive essa paz toda. Mas essas guerras começaram lá com Caim e Abel, quando ele mata o seu irmão, e de lá para cá, infelizmente, isso sempre ocorreu, por causa de dois homens, por exemplo, dois líderes, que não se entendem, duas nações se destroem, por causa da ausência de paz, a guerra vem, ainda que há quem diga que o objetivo da guerra é a paz, mas a gente percebe que na prática não é assim que funciona. E então Deus tinha agora um acerto de contas com os amalequitas, e determina que Saul cumpra esta missão. Os amalequitas haviam massacrado o povo de Israel quando eles vinham do Egito para Canaã. Os amalequitas já eram uma nação estabelecida, era um povo muito perverso. E diz a Bíblia que quando eles estavam no deserto, o povo de Israel, os hebreus, ainda uma nação embrionária, uma nação que não tinha experiência na guerra, indo em busca de uma promessa que Deus tinha dado para Abraão, eles se deparam com os amalequitas. E diz a Bíblia que eles estavam sendo massacrados pelos amalequitas nessa guerra, mas Deus trouxe o livramento para eles. Não fosse a graça de Deus, não fosse o milagre de Deus, e as mãos de Moisés levantadas, os amalequitas teriam prevalecido sobre aquela nação que não tinha ainda experiência com guerra. E no livro de Deuteronômio, Deus fala para Moisés, Moisés, vai chegar o tempo
em que eu vou cobrar esse mal que os amalequitas fizeram contra Israel. E vou destruir totalmente essa nação da terra. E passaram-se séculos. E de repente, quando agora nós temos um reino estabelecido em Israel, Deus determina para Saul cumprir esse propósito. E Saul então sai para uma guerra, onde ele já sabia que a vitória era certa. Ele não saiu para aventurar. Ele não saiu para tentar paz. Ele saiu para cumprir o mandado do Senhor. Saul, a princípio, ele era zeloso. Ele vinha obedecendo a ordem de Deus. Quando ele foi escolhido por Deus, eu tenho uma admiração muito grande por esse momento de Saul, porque quando Deus escolhe Saul, ele é um homem muito humilde, muito simples, apesar de ser um homem preparado. Mas ele diz: não, Samuel, quem sou eu? E Samuel vai dizer: não, você será o novo rei, ou o primeiro rei. E Samuel então profetiza para Saul alguns eventos que aconteceriam depois que ele se retirasse de Samuel. Saul havia ido procurar umas jumentas que haviam se extraviado, jumentas do seu pai, e então ele finda encontrando Samuel para querer informações sobre aquele gado que ele havia perdido, que havia sido extraviado, mas na verdade ele encontra uma coroação. Quando Samuel vai falar com Saul, ele diz: você é o escolhido de Deus para ser o chefe do seu povo. E Samuel dá algumas orientações: você vai sair daqui, você vai encontrar 3 homens que estão trazendo isso e isso, eles vão lhe dar um bolo para você comer, você receba, você vai seguir, você vai chegar num lugar onde vai ter muita gente tocando instrumentos, vão estar profetizando, você vai profetizar com eles, e quando você sair de lá, você será um novo homem, você será transformado em um novo homem. Mas é interessante que o texto sagrado diz que quando Saul saiu da presença de Samuel, Deus virou a sua situação, e ele já foi transformado em um novo homem, porque Deus não daria um homem despreparado para governar o seu povo. E Saul então começa o seu reinado empreendendo guerras, livrando o povo dos seus inimigos. Ele vence os amonitas, massacra os inimigos que estavam querendo oprimir Israel. Na sequência, Saul vai ser usado por Deus para vencer os filisteus, inimigos, sempre inimigos de Israel. E diz a Bíblia que quando Saul foi para essa guerra contra os filisteus, Samuel deu-lhe uma orientação para que ele aguardasse Samuel chegar, para então ele receber de Samuel a bênção de Deus. Mas infelizmente no capítulo 13 de 1 Samuel, diz a Bíblia que Saul aguardou Samuel, e Samuel estava demorando. Para Saul ele estava demorando. Então Saul se precipitou. É a primeira precipitação que vemos de Saul registrada na Bíblia. Saul se precipitou, e em vez de ele aguardar o sacerdote, que era a única pessoa que poderia oferecer holocausto ao Senhor, Saul deu uma de sacerdote. Então ele vai e manda trazer os animais que seriam sacrificados, e ele então oferece o holocausto ao Senhor, quando era uma missão específica de Samuel. E assim que ele termina esse trabalho, esta missão que não era dele, Samuel chega. E quando Samuel fala com Saul, e ele diz para Saul: mas que loucura você fez, Saul? Eu não falei para você me aguardar até que eu chegasse? E Saul disse: Samuel, o senhor demorou muito, o povo estava se espalhando, os soldados estavam se dispersando, e eu precisava juntar o povo, então eu fiz o teu papel de sacerdote. E Samuel disse: não, Saul, você jamais poderia ter feito isso. Hoje Deus iria confirmar você como rei de Israel, e confirmar uma dinastia para sempre, mas você desobedeceu a ordem do Senhor. Portanto, Saul, Deus já providenciou um homem segundo o seu coração. Saul se humilhou, Samuel orou por Saul, ofereceu os sacrifícios que deveriam ser feitos. Saul foi para a guerra, começou sendo derrotado,
Mas Deus usou Jonatas, o filho de Saul, e eles venceram os filisteus, capítulo 14 de 1 Samuel. Parece-nos que faltava a Saul as virtudes do pai Abraão. Estamos estudando nesse trimestre sobre o livro do Gênesis. Abraão, esperando de Deus uma promessa, esperando o cumprimento da promessa, melhor dizendo, e parecia que estava demorando, e humanamente estava demorando, porque nós trabalhamos no nosso tempo, e esse é o nosso erro muitas vezes. Nós deixamos de trabalhar no tempo de Deus, ou de esperar no tempo de Deus, para agir no nosso tempo. E nossas precipitações, sejam na vida cristã, sejam na nossa vida particular, geralmente se dão porque nós deixamos de trabalhar ou de esperar no tempo de Deus e resolvemos agir dentro do nosso tempo. Mas, uma ocasião, Deus veio falar com Abraão. E chegou prometendo coisas para Abraão, como já vinha prometendo. Estudamos sobre isso hoje. E então Abraão aproveita aquela oportunidade e diz: Senhor, eu estou curioso, parafraseando, né? Eu estou curioso para ver como é que o Senhor vai cumprir essas promessas. O Senhor falou que eu seria uma grande nação, falou que eu teria uma grande descendência, mas até agora nada. Eu estou ficando velho, minha esposa envelhecendo, e o filho que o Senhor prometeu, nada. Pelo que vejo, quem vai ser o meu herdeiro é o velho Eleazar, ou o Damasceno Eliezer, melhor dizendo. Pelo que vejo, quem vai ser o meu herdeiro é exatamente um homem que não é minha descendência. E Deus então tranquiliza Abraão, diz: Abraão, não vai ser Eliezer ou Eliezer, não. Como eu falei, vai ser alguém nascido de você, gerado por você. E nós temos no capítulo 15 de Gênesis, voltando aqui um pouco na Bíblia, nós temos um texto maravilhoso, porque nós vemos Deus conversando com Abraão, dialogando com Abraão, não mais um aparente monólogo como vimos antes, mas Deus conversando com Abraão, ouvindo as queixas de Abraão e respondendo suas perguntas. Mas infelizmente nós não vemos isso em Saul, pelo contrário. Quando Deus dá uma ordem para Saul destruir uma nação que havia massacrado o seu povo, e que caso tivesse oportunidade destruiria, porque a história de Israel nos mostra que os amalequitas, os que restaram, sempre foram seus inimigos. Basta você dar uma olhada no livro de Ester, na história de Ester, que o Amã, o mau Amã, ministro do rei, era agagita, era descendente dos amalequitas, e o seu propósito, quando foi desafiado, entre aspas, pela não reverência prostrada de Mardoqueu, não foi matar apenas Mardoqueu, mas como o seu coração era mau, e ele era exatamente de uma linhagem que odiava o povo de Israel, ele intentou e planejou e quase consegue destruir toda a nação de Israel. Mas voltando para Saul, Saul foi para a guerra foi bem sucedida. Saul venceu seus inimigos. Sabe aquela missão que você sai com ela já sabendo que vai dar certo? Como um filme que você já sabe o final, uma história que você já sabe o desfecho, você já sabe que vai vencer. Foi essa a batalha que Saul empreendeu. Mas no versículo 10, onde lemos, no capítulo 15, então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Nós temos nesse texto uma das ocasiões poucas que nos deixam encabulados. Outras versões vão dizer que Deus diz assim: eu tenho me arrependido, ou eu me arrependi de constituir Saul como rei. E nós temos e sempre teremos dificuldade de compreender essa situação em que Deus se arrependeu. Mas melhor para nós entendermos, humanamente falando, que Deus mudou a sua ação em relação ao que ele havia decidido, porque o homem que ele havia escolhido, ele desobedeceu a Deus. E esta versão fina suavizando para nós:
lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E é interessante que na sequência, Samuel, que era um grande intercessor, ele vai interceder por Saul. E diz a Bíblia que ele vai passar a noite inteira orando e pedindo misericórdia a Deus em favor de Saul. Só que o dia raiou e Deus não respondeu Samuel. Deus não mudou a sua ordem em relação a Saul. Então Samuel madrugou e procurou Saul. E é muito curioso e até engraçado, se não fosse trágico, porque quando Saul vê Samuel, ele recebe-o e o sauda, dizendo: bendito do Senhor, Samuel, seja bem-vindo. Aproveitando, Samuel, eu cumpri a ordem do Senhor, eu obedeci a palavra do Senhor. E Samuel então diz: então você obedeceu. Então que barulho é esse que eu estou ouvindo de vacas aqui, de ovelhas no meu ouvido? Que barulho é esse, Saul? Que obediência é essa que você está me falando, quando na verdade Deus mandou e eu passei para você que era para destruir tudo, que era para aniquilar? Saul disse: não, eu obedeci. Esse barulho que você está ouvindo aí, de ovelhas e bois e vacas, isso aí, Samuel, vou te explicar, isso aí é o melhor que tinha lá. E então eu trouxe para oferecer ao Senhor. Samuel, isso aí é uma oferta para o Senhor. Mas Samuel, é o seguinte: nós destruímos tudo. Agora o povo resolveu trazer isso aí, e nós trouxemos para dar de oferta. E quando esse texto, o obedecer é melhor do que o sacrificar, e eu lembro, quando criança, a gente ouvia esse texto, muitas vezes fora do contexto, né? Quando a gente, criança, desobedecia, então, meu pai dizia: obedecer é melhor do que sacrificar, né? E o que eu entendia: obedecer é melhor do que apanhar, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. E aí, então, a minha preocupação era obedecer para não ser corrigido, né? Obedecer, isso geralmente depois da P, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. E eu entendia, então é melhor obedecer do que ter que apanhar depois, né? Mas o contexto, e na verdade o texto, vai nos mostrar algo muito mais sublime e grandioso. O obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios. O obedecer a Deus é melhor do que o ofertar. Conseguem compreender a grandiosidade da obediência a Deus? Que é tudo que Ele pede de mim e de você, que nós obedeçamos a sua palavra. E muitas vezes nos preocupamos, assim como Saul, em oferecer sacrifícios, em conquistar o favor de Deus com obras, em conquistar o favor de Deus com valores. E Deus nunca admitiu isso. Os apóstolos nunca admitiram isso. Houve ocasião em que eles amaldiçoaram quem porventura quis comprar o favor de Deus, ou a capacidade, ou a habilidade para fazer milagres. Mas o que Deus pede de mim e de você, assim como pediu de Saul, foi que obedecesse a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que ofertar. Obedecer é melhor do que tentar agradar a Deus com sacrifícios, sobretudo quando Ele não os pediu. Deus não pediu para Saul trazer animais para sacrificar. Deus não pediu de Saul oferta dos amalequitas. Deus não disse para Saul conservar vivo o rei Agag, o rei dos amalequitas. Não, Deus disse: vá e obedeça a minha palavra, porque eles têm uma dívida comigo e com o meu povo. Mas infelizmente Saul resolveu, por conta própria, reanalisar algo que Deus já tinha decretado. Resolveu perdoar alguém, um povo que Deus já havia julgado e condenado.
resolveu reanalisar uma causa julgada. Ou seja, semelhante ao que Eva fez, ele resolveu fazer uma nova exegese, uma nova investigação daquela ordem de Deus. Então Deus disse que não é para comer do fruto. Mas na verdade, ele quis dizer que não era para comer e nem tocar. Mais ou menos assim a hermenêutica que Eva usa. E Saul, Deus disse para destruir tudo. Mas, que tal apresentar a ele uma oferta? Que tal apresentar para o Senhor, uma oferta vinda dos inimigos? E que tal trazer o rei Agag como sendo o troféu da batalha? Porque isso sempre foi algo que os reis que venciam uma batalha ostentavam. Trazer o rei conquistado, de preferência de forma humilhada, para que mostrasse para o povo local que eles eram fortes. E foi o que Saul fez. É interessante que no versículo 12, Saul chegou ao Carmelo e eis que levantou para si um monumento. Quando Samuel foi conversar com Saul, procurar Saul, onde era para ele estar, disse: olha, ele não está mais aqui, mas ele foi para outro canto. Ele foi levantar um monumento para ele. Será que Saul tinha vaidades? Será que Saul queria que o seu nome fosse eternizado? Uma batalha que já estava ganha, que Deus mandou ele apenas executar a sua ordem. Saul, depois de vencer aquilo, ele se envaideceu e levantou para si um monumento. Não sabemos como foi esse monumento, mas um monumento para si, para que alguém olhasse aquele monumento e dissesse: Saul venceu os amalequitas. Mas quando ele é confrontado com a palavra de Deus, versículo 22, porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Será, Saul, que Deus está mendigando sacrifícios e ofertas? Será que para Deus é mais importante você oferecer-lhe sacrifícios do que você obedecer a sua palavra? Até parece-nos que é mais fácil obedecer nesse caso aqui, né? É mais fácil obedecer. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação, ele era obstinado, ele estava em busca de elevar o seu próprio nome, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. No capítulo 13, Saul foi rejeitado por Deus como uma futura dinastia, um reino que passaria de pai para filho. No capítulo 15, Saul vai ser rejeitado como rei, mas não é de graça. Ele foi rejeitado como rei porque ele não obedeceu e rejeitou a palavra do Senhor. Desobedeceu a palavra do Senhor. E aprendemos com esse episódio de Saul, esse triste episódio. A partir do capítulo 16, ele vai perder o espaço, o destaque, ainda que ele ainda vai ser protagonista no livro de 1 Samuel, mas ele vai ser sempre visto como um homem mau, um homem fraco, alguém que tem medo a qualquer momento de perder o seu reino. Vai passar o restante do livro de 1 Samuel, ele vai passar perseguindo Davi, derrota em cima de derrota, tendo exatamente cada vez mais uma degradação espiritual, inclusive, a ponto de chegar a consultar uma feiticeira. Então nós aprendemos aqui que a meia obediência para Deus é igual à desobediência. A obediência parcial, ela é igual à desobediência. E a desobediência é semelhante à feitiçaria. De repente você pode até dizer: não, jamais eu praticaria ou apoiaria a feitiçaria. Mas a Bíblia nos fala que a desobediência é semelhante ao pecado de feitiçaria. E infelizmente,
A lição de Saul para nós é essa: obedecer a Deus é incomparavelmente mais importante do que oferecer-lhe sacrifícios. E cabe destacar que nós nunca conseguiremos o favor de Deus, sobretudo relativo à salvação, com as nossas próprias ações. Sempre dependeremos da sua graça. É interessante sempre nos lembrarmos que a salvação da qual hoje desfrutamos, ela não é mérito nosso, não é resultado do nosso esforço em sacrificar ao Senhor, mas ela é tão somente a graça de Deus manifestada aos homens na pessoa de Jesus Cristo. O capítulo 15 de 1 Samuel, ele termina exatamente com a triste realidade de um homem outrora escolhido por Deus e agora completamente rejeitado por Deus. E infelizmente, quando Deus rejeita Saul e o Espírito de Deus deixa de atuar nele, diz a Bíblia, a partir do capítulo 16, nós já vamos ver exatamente a desgraça que vai se agravando sobre Saul. Um espírito mau vai se apossar de Saul. E ele vai então ter cada vez mais o seu reino enfraquecido, a sua comunhão com Deus totalmente bloqueada. É tanto que quando Davi pecou contra Deus, Salmo 51, e na sua oração, ele pede a Deus: não retires de mim o teu Santo Espírito. Penso eu que Davi sabia exatamente o quão triste é uma pessoa viver sem o Espírito de Deus ali mover, porque ele viu isso em Saul. Que Deus nos abençoe e que esta palavra fique em nossos corações e que nós apliquemos, sobretudo, em relação à obediência, porque obedecer a Deus é melhor do que oferecer sacrifícios. E nesta noite, se tiver alguém em nosso meio, certamente há, se não aqui presencialmente, mas nos assistindo, você tem a oportunidade de, diferentemente de Saul, de atender à voz de Deus. Quando Saul foi confrontado por Samuel, que Samuel disse: você foi rejeitado por Deus, seu reino já era, Deus até já escolheu um outro em seu lugar. É bem lamentável que Saul, ele poderia ter empreendido diante de Deus mais humilhação, mas a preocupação dele foi a seguinte: Samuel, pelo menos me honra diante do povo, já que eu estou rejeitado, pelo menos não deixe que o povo perceba isso, não vai embora agora, espera um pouquinho, parafraseando, para que o povo não perceba essa rejeição. E, infelizmente, mesmo estando na desgraça diante de Deus, Saul se preocupou com a sua imagem, em como ele seria visto pelo povo. Ele não queria ser visto como rejeitado. Só que mais importante do que ser visto rejeitado pelo povo é sentirmos rejeitados por Deus. E o que Deus quer para você, o que Deus tem para você, é exatamente eleição, salvação. Ele quer que você se submeta à sua palavra, obedeça a sua palavra e seja salvo pela graça de Deus. Se alguém quiser entregar a sua vida a Cristo, pode vir à frente, que estaremos orando por você. E você que está na sua casa assistindo, que Deus te abençoe e que você tenha e aproveite a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor. Amém. Glória a Deus, essa é a nossa oportunidade, né?